10 horas em ponto, nós estamos de volta com mais um giro e eu trago agora um destaque internacional. O Afeganistão foi atingido por um grande apagão nas telecomunicações. Ontem, segunda-feira, semanas após as autoridades talibãs decidirem cortar as conexões de fibra ótica em várias províncias para evitar o que chamam de vício. Corte total das telecomunicações no Afeganistão. As autoridades talibãs impuseram uma interrupção nacional poucas semanas depois de terem cortado diversos cabos de fibra ótica em várias províncias, alegando que era para evitar o vício. O nível de conectividade caiu para menos de 1% do normal, segundo a NetBlocks, organização que monitora a governança e cibersegurança no mundo, que descreveu a situação como um apagão total. E o grande incêndio que consumiu 1/3 do Parque Nacional de Etosha, na Namíbia, está controlado, afirmou ontem a ministra do Meio Ambiente. O fogo, ativo desde 22 de setembro, causou graves danos ecológicos e destruiu mais de 775 mil hectares, cerca de 34% do parque. Nesta segunda-feira, o Ministério do Meio Ambiente afirmou que o incêndio está controlado, embora em alguns pontos ainda resistissem chamas de forma intermitente. Localizado no norte da Namíbia, um país em grande parte desértico, o parque é lar de 114 espécies de mamíferos, incluindo o rinoceronte negro, em perigo crítico de extinção e uma importante atração turística. Segundo o governo federal, um número desconhecido de animais morreu, mas não houve nenhuma perda de vida humana. E o custo público dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 chegou a mais de 6 bilhões de euros. Isso equivale a mais de 41 bilhões de reais. O valor supera a previsão, que era de menos de 6 bilhões de euros. Apesar do aumento, o Tribunal de Contas não classificou a despesa como excessiva. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 custaram 6,6 bilhões de euros, mais de 41 bilhões de reais de dinheiro público. O relatório publicado pelo Tribunal de Contas destacou que o valor não representa um gasto orçamentário excessivo. A quantia, no entanto, representa um aumento em relação aos 5,9 bilhões de euros de gasto público, que era a última estimativa do próprio Tribunal de Contas. Os Jogos foram um grande sucesso que precisa ser destacado. Foi um sucesso esportivo, organizacional e popular. Contribuiu para a reputação internacional da França. O que este relatório confirma é que há todos os motivos para se orgulhar. O Tribunal de Contas admitiu que o impacto dos Jogos na economia francesa é modesto nesse momento e que vai ser relativamente limitado a curto prazo. Mas Moscovici afirmou que, no geral, o resultado é positivo, com lições a serem aprendidas para o futuro. Esses jogos não são excessivamente caros, são mais baratos do que outros. Representaram cerca de metade do custo das Olimpíadas de Londres. Os custos foram, em geral, mantidos sob controle, com exceção das despesas com segurança, que totalizaram 1,7 bilhão de euros. Isso não foi excessivamente caro, mas não havia sido estimado. Precisará ser revisto. Em 2023, estimava-se que o dinheiro público necessário para a organização dos Jogos seria de 2,4 bilhões de euros, pouco menos de 15 bilhões de reais. Em março de 2024, o próprio presidente do Tribunal de Contas, Pierre Moscovici, avaliou que o investimento público se situaria entre os 3 e os 5 bilhões de euros, entre 18 e 31 bilhões de reais. E olha, eu trago agora uma notícia alarmante. Você passa muito tempo conectado? Segundo uma pesquisa internacional, o brasileiro é quem fica mais tempo conectado à internet no mundo. A média é de 9 horas por dia, sendo 3 horas só para as redes sociais. Uma pesquisa feita pelo Consumer Pulsar revelou que o brasileiro passa, em média, mais de 9 horas por dia na internet. Desse tempo, mais de 3 horas são exclusivamente de redes sociais. Esses dados colocam o Brasil acima da média global de tempo de conexão. A chamada hiperconexão já começou a causar desconforto entre os usuários e o desejo por equilíbrio e uma relação mais saudável com a tecnologia já sinaliza uma mudança na percepção do uso excessivo da internet pelos brasileiros. Segundo especialistas, o Brasil se destaca como a população mais conectada do mundo e é a que mais se adapta a novas tecnologias. Essa característica tem muitos fatores
e aí incluem a curiosidade do brasileiro e a quantidade de tempo gasto em deslocamentos nos centros urbanos, o que favorece o uso de celulares. A pesquisa aponta o crescimento na conscientização sobre a educação digital entre a população brasileira e ressalta a importância de avaliar a dieta digital de cada usuário, diferenciando o tempo gasto em atividades produtivas como cursos online, como alternativa ao tempo dedicado nas redes sociais. O uso de ferramentas de monitoramento digital disponíveis nos smartphones mostram como o tempo online é distribuído entre diferentes aplicativos, permitindo uma maior compreensão de hábitos para uma possível mudança. E eu fico por aqui. Outras notícias você confere na edição das 11 ao vivo com Fernando Jesus. Logo depois, às 11h30, tem o Redação Hit, primeira edição manhã, comigo. Espero por você. Até mais.